A probabilidade de um bebê nascer com uma determinada síndrome, se o pai não for portador da mesma síndrome, é de 20%. Caso o pai seja portador, a probabilidade sobe para 90%. Sabendo que existe uma probabilidade de 30% de que o pai não tenha a síndrome, qual é a probabilidade do bebê nascer com a síndrome? Então, nesse tipo de questão, pessoal, de probabilidade, eu aconselho fortemente que você monte aquela árvorezinha das possibilidades. Então, a gente vai abrir aqui essa árvorezinha e aqui eu vou colocar o seguinte. Primeiro, a primeira chave aqui é se o pai é portador ou não dessa síndrome. Então, aqui eu vou colocar pai tem a síndrome, né? O pai tem a síndrome, eu vou colocar PS, o pai tem a síndrome, e aqui PN, o pai não tem a síndrome, tá certo? Aí, ó, depois eu vejo se o bebê tem a síndrome ou se o bebê não tem a síndrome. BS é bebê com síndrome, BN é bebê que não tem a síndrome. Aí, ó, o bebê, né, com a síndrome, bebê que não tem a síndrome. Então, veja que aqui estão os 4 braços possíveis. Se eu pegar esses dois aqui superiores, pai com síndrome, bebê com síndrome. Se eu pegar esse aqui, pai com síndrome, bebê não síndrome. Pai não síndrome, bebê com síndrome, pai não síndrome, bebê não síndrome. Então, todos os casos possíveis já foram elencados aqui nessa árvore das possibilidades. Agora a gente vai colocar a probabilidade de cada coisa acontecer. Veja, a probabilidade de que o pai não tenha a síndrome é de 30%. Então, aqui não tem a síndrome de 30%, obviamente, pela probabilidade complementar, é de 70% a probabilidade do pai ter a síndrome. Se 30% é de não ter, 70% é de ter a síndrome. E aí aqui a gente vai ver, ó, se o pai não for portador da síndrome, a probabilidade é de 20% do bebê ter. Então, se se o pai não ter a síndrome aqui embaixo, a probabilidade do bebê ter a síndrome é de 20%, então 0,2. E aí a gente sabe que pela probabilidade complementar, a probabilidade do menino não ter a síndrome é de 80%. Se é 20 é de ter, 80 é de não ter. Já se o pai tem a síndrome, a probabilidade do bebê ter a síndrome sobe para 90%. Então, 90% aqui é 0,9, obviamente a dele não ter é 0,1. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai identificar cada braço dessa árvorezinha aqui e calcular a probabilidade. Ó, se a gente pegar esse primeiro braço, que é o braço vermelho, o que é que vai acontecer? O pai tem a síndrome e o bebê também tem a síndrome. E isso vai acontecer 0,7 vezes 0,9, né, que é pai tem I, conectivo I a gente multiplica, o bebê tem 0,7 vezes 0,9 dá 0,63, isso é igual a 63%, ou seja, é 63% a probabilidade do pai ter a síndrome e o bebê também ter a síndrome. Vou pegar agora esse segundo braço, certo? Esse segundo braço aqui, e nesse segundo braço nós temos aqui o pai com a síndrome e o bebê não tendo a síndrome. Isso acontece 0,7 vezes 0,1 é 0,07 ou ainda 7%. É 7% a probabilidade disso acontecer. Do pai ter a síndrome e o bebê não ter a síndrome. Vamos pegar agora esse terceiro braço aqui, tá certo? Esse terceiro braço aqui, o pai não tem a síndrome e o bebê tem a síndrome. Isso acontece 0,3 vezes 0,2 dá 0,06, isso é exatamente 6%. Então a probabilidade disso acontecer é de exatamente 6%. Para finalizar, vamos para o quarto braço aqui, o último braço. A gente tem o pai não tem a síndrome e o bebê também não tem a síndrome. Isso acontece 0,3 vezes 0,8 dá 0,24 em 24% dos casos, ou seja, a probabilidade disso acontecer é 24%. Veja que a pergunta dessa questão foi exatamente a seguinte: qual a probabilidade do bebê nascer com a síndrome? O bebê tem a síndrome aqui nesse braço vermelho e o bebê tem a síndrome nesse braço laranja. Então a probabilidade do bebê ter a síndrome é de 63 mais 6. E 63 mais 6 é exatamente 69%. Porque ou o bebê nasce com a síndrome por aqui ou nasce por aqui. Como o conectivo é o conectivo ou, a gente vai somar 63 com 6 para dar 69. E a alternativa correta para a gente aqui é a alternativa letra E.